Ele pagou um preço que era nosso e nos deu um favor real, um favor verdadeiro e um favor que é do reino para nós, amém? Então, glória a Deus por isso. Eu estou olhando daqui, gente, porque ali tem um ambiente péssimo, né? Com um arame farpado, um muro horroroso e tem uma pombinha, eu não sei o que é aquilo ali, é um passarinho todo aconchegado. Não está morto não, porque ele já olhou a gente cantando aqui e tudo. E está ali naquele ambiente horroroso, mas bem aconchegado. Então eu estou olhando para aquilo e pensando, rapaz, é a gente que transforma o ambiente, não é o ambiente que tem que nos transformar. Amém. Porque aquele ambiente está horroroso, mas aquele passarinho ali está bem aconchegado, bem tranquilo, bem curtindo o que está acontecendo aqui, né? Está curtindo o som e está bem ali, parece que seguro, guardado, enfim. Mas olhando daqui você vê arame farpado, você vê muro sem acabamento, você vê a umidade desse muro. E sabe, isso me faz pensar um pouco, que muitas vezes a gente fica incomodado com o ambiente, mas se a gente tiver consciência daquele que está dentro de nós, do poder que opera em nós, nós não nos incomodaremos com o ambiente, mas nós transformaremos o ambiente pelo poder que opera em nossas vidas. Então, essa consciência já precisa chegar a nós, queridos, cada vez que nós nos reunimos, porque não importa onde nós estivermos. Hoje eu cheguei no meu trabalho e o ambiente não estava dos melhores. Aliás, essa semana tá complicado. E eu peguei lá 2 moças e falei assim, vamos orar aqui, vem aqui, vamos orar, né? E eu fiz uma oração e eu saí cantando e clamando pelo sangue de Jesus ali naquele lugar, porque eu falei, esse ambiente não vai me oprimir, esse ambiente não vai me subjugar, mas em nome de Jesus, esse ambiente será transformado pelo poder de Deus que em mim opera. E sabe, quando chegou no final da tarde, tinha travado todo o meu serviço, eu não estava conseguindo organizar nem para fazer. E quando chegou no fim da tarde, eu tinha conseguido fazer muito mais do que eu achei que conseguiria diante da situação que estava ali se apresentando a mim. E muitas vezes na nossa vida é dessa forma também. A gente olha e vê uma bagunça perfeita. A gente olha e vê muita pressão vindo contra nós. E a gente fala, e agora? O que eu vou fazer nesse ambiente? E aí você precisa ter consciência que não precisa você fazer nada, você só precisa viver daquilo que você professa, da fé que você professa. Então ser cristão é algo muito poderoso para nos deixar subjugados a qualquer situação. E nós estamos reunidos aqui hoje com a quinta-feira da conquista, quinta da conquista, porque nós entendemos que vamos conquistar as coisas através de conhecimento. Quando o conhecimento chega na nossa vida, de fato, a gente consegue destravar muita coisa. É ou não é? Sim. Quando o conhecimento chega para você, por exemplo, a respeito de uma receita culinária, conhecimento chega, você não vai mais ficar esperando alguém fazer. Você tem vontade, você vai lá e faz porque você já tem a receita. Quando você sabe que alguém que você gosta também de você, pronto, conhecimento chegou. Alguém gosta de você gosta desse alguém, relacionamento pode se estabelecer. E isso em qualquer âmbito. Amém? Sim. Então, queridos, quando a gente recebe um conhecimento, esse conhecimento destrava a nossa vida a respeito daquilo que a gente está conhecendo. E conhecer a palavra de Deus é conhecer o próprio Deus e também nos conhecer. Saber quais são os nossos direitos. Conhecer a palavra de Deus é saber o poder que nós temos, que opera em nós por meio do Espírito Santo, por meio da própria palavra de Deus revelada no nosso espírito. Então, queridos, nós não podemos mais permanecer da mesma forma. Estamos aqui estudando a palavra, nos expondo a palavra, porque sabemos que há um avanço proposto. Deus não fez ninguém para ficar parado, Deus não fez ninguém para ficar estagnado, nem tampouco para retroceder. Mas Deus nos fez para avançar. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que há uma carreira proposta para nós. Quando está falando de uma carreira, é de uma corrida. Quando alguém se propõe a correr, ele vai correr uma carreira. Um caminho que ele precisa correr. E se você precisa correr parado aqui, não dá para ficar. E se você precisa correr uma carreira, não é para trás, é para frente. Então a proposta do Evangelho é muito poderosa para nós permanecermos da mesma forma como um dia chegamos. A gente pode chegar cheio de dor, a gente pode chegar gemendo, a gente pode chegar cheio de mazelas, mas ao conhecermos a palavra, luz chega no nosso entendimento. E quando luz chega no nosso entendimento, não dá para mais andar na escuridão. E a proposta do mundo é sempre apresentar a escuridão.
Pode perceber que todas as vezes que você dá graça sobre alguma coisa, tem alguém para reclamar sobre outra coisa. Todas as vezes que você se levanta em fé, tem alguém se levantando com incredulidade. É um combate diário. Às vezes dentro da sua casa, às vezes dentro do seu local de trabalho, às vezes na sua escola e às vezes dentro da própria igreja. O quê? Da igreja? Sim. Nem todos os que estão na igreja são pessoas de fé de fato. E nós vamos ver isso porque vamos falar sobre bases do cristianismo. Né? E a gente vai entender sobre as bases do cristianismo para poder analisar as nossas bases, os nossos fundamentos, os nossos alicerces, não dos outros. Amém? Cada um examine a si mesmo. Nós não podemos estar aqui pensando em quem não está. Nós temos que estar aqui retendo aquilo que é para nós. E nós então melhorarmos naquilo que Deus está propondo para as nossas vidas. Amém? Amém. Eu quero começar dizendo que nós, enquanto cristãos, precisamos entender que o primeiro entendimento que tem que chegar para nós é a respeito do relacionamento com Deus. Quando você se diz cristão, quando você se diz alguém que professa uma fé em Deus, você precisa desenvolver relacionamento com Deus. Não dá para você chamar alguém de mãe, alguém de pai, alguém de namorado, alguém de amigo, se você não se relaciona com essa pessoa. Já viu alguém dizer assim, eu sou amigo do Djalma. E aí alguém chega lá e fala pro Djalma, fulano falou que é seu amigo, o Djalma nem conheço. Não sei quem é, quem que você está falando? Não sei quem é essa pessoa. A pessoa se intitula amigo porque disse um oi, porque conhece de vista, mas amigo é mais do que isso, sim ou não? Sim. Então, quando você diz que tem um relacionamento com Deus, quando você quer chamar Deus de pai, você precisa ter esse relacionamento desenvolvido. Não pode ser só uma frase pronta. Não pode ser só a repetição daquilo que você ouve alguém dizer. Precisa ser uma verdade na nossa vida. Deus é o meu pai. É mesmo? Você se relaciona com ele como pai, você ouve as correções dele, você se submete às orientações desse pai? Ou você é um filho rebelde? Que o pai fala e você vai saindo andando e nem ouve. Tá demais hoje, hein? Então, queridos, a gente está numa nova estação, a gente está num novo tempo e Deus tem coisas extraordinárias para nós. Mas quem vai viver? Quem estiver interessado em avançar. Quando você vai à praia, todo mundo aqui já foi na praia? Já foi na praia? Não foi ainda? Não. Precisa ir. Eu vou em. Eu não sei que dia eu vou. Mas vai, né? Graças a Deus, quando você chegar lá, você vai lembrar disso que eu estou falando. Quando você vai na praia, você vê aquele marzão enorme. E na beirinha, você vai ver ondinha, uma espuminha praticamente. Nenhuma onda, uma espuminha ali na beirinha. Você olha um pouco mais adiante, você começa a ver um pouco de onda, algo um pouco maiorzinho. Mas quando você olha mais para frente, você consegue ver onda. É ou não é? Sim. O que isso significa? Que se você quiser ficar no raso, você vai experimentar de espuminha. Se você quiser avançar um pouco, você vai experimentar de uma onda mais ou menos. Mas se você quiser um ondão, você precisa avançar mais. Quanto mais você avançar, maior é a onda que você vai encontrar. E quem gosta do mar, vai querer uma onda que venha cobrindo. Coisa boa é você ir no mar e a onda vem grandona, você vira de costas e você vai andando assim, a onda te leva embora assim para frente. É legal demais, não é? Você vê a onda vindo, você vira e ela te leva para frente. Ei, Deus está falando. A glória. Precisa desejar ir além, precisa dar passos para ir na ondona, porque quando você chegar nessa onda, essa onda vai te jogar para frente. Então, quanto mais velocidade você quiser para chegar à frente, maior tem que ser a onda que você vai encontrar. Amém. Na marolinha, ninguém sai do lugar. Quem sai do lugar na marolinha? Criança que não tem firmeza nas pernas. Eita. Criança que não tem firmeza nas pernas, aí é abalada com a marolinha. O que é a marolinha? É uma onda pequenininha. Não tem firmeza. Bateu uma ondinha. Agora, quem tem firmeza pode pegar ondão, que vai até surfar. Tem gente que achou isso tão bom que desenvolveu até um esporte, o surf. É ou não é, meu povo? Sim. E hoje em dia ganha até prêmio, se você souber surfar mesmo de verdade. É um esporte que até premia. Deus está falando conosco.
Quanto mais você quer de Deus, mais você tem, mais Deus quer dar dele. Deus não quer reter nada dele para nós. Quanto mais você deseja, mais Deus também quer dar. A grande questão é o quanto estamos dispostos a respeito desse desejo. Então, comece dizendo sobre esse relacionamento. Quem se diz cristão precisa relacionar-se diariamente com Deus. E como se relaciona diariamente com Deus? É só dizendo, ai meu Deus, me ajuda, socorro meu Deus, ai me socorre meu Pai, ai meu Deus, entra nesse ambiente. Será que é só na dor de barriga que a gente se relaciona com Deus? Ou nós podemos observar Deus em cada detalhe do nosso dia? E dar graças pelo sol, dar graças pela chuva, dar graças pela nossa família, dar graças pelo trabalho das nossas mãos sendo prosperado, dar graças por saúde divina operando no nosso corpo. Ou será que a gente só lembra da saúde no dia que a enfermidade chega? Será que a gente só lembra que precisa de saúde quando a enfermidade se estabelece? Nós precisamos andar em relacionamento com Deus, e isso precisa ser todos os dias e a todo instante, não na hora da dor de barriga. Se nós tivermos Deus conosco e essa consciência o tempo todo, muito provavelmente a gente não vai sentir a fúria do vento. Mas por que sentimos? Porque não nos relacionamos, nos lembramos de Deus em momentos assim em que a coisa está feia. Mas a gente precisa lembrar de Deus quando a gente levanta, quando a gente anda, quando a gente senta e quando a gente deita. E aí quando a gente dorme, Deus trabalha por nós. Aleluia. As mulheres aqui presentes sabem muito bem. Você gosta quando o seu marido não fala com você o dia inteiro, ou o seu namorado não fala o dia inteiro com você, mas à noite ele lembra que você existe. Não. Ninguém gosta disso. Você se sente usado. É ou não é? Sim. Se você não tem marido, não tem namorado, nunca viveu essa experiência, então você tem amigo. E esse amigo seu só fala com você para dizer, você tem um pacote de arroz? Você tem tantos reais para me emprestar? Alguém gosta desse tipo de amizade que só lembra de você quando está precisando de alguma coisa? Eu já vi várias postagens de pessoas colocando no status de WhatsApp, chega disso, não se lembre de mim só para pedir. Eu trabalho muito para ter. Já viram esse tipo de postagem de alguém? Eu trabalho muito para ter o que eu tenho. Vai trabalhar, eu não vou mais dar. Por que isso acontece? Porque certamente algumas pessoas só têm lembrado dessa pessoa quando precisa. E se nós nos incomodamos com isso, por que achamos que Deus não se incomoda? Se Ele nos fez a sua imagem e semelhança, se Deus nos fez como Ele, como podemos achar que Ele não se incomoda quando a gente fala com Ele só para pedir? Quando a gente lembra dele só na dor de barriga. Então, queridos, nós precisamos entender que fazemos parte de um corpo. E se fazemos parte de um corpo que é chamado corpo de Cristo, temos que andar ligados nesse corpo. Temos que andar junto com esse corpo. Eu estou vendo todo mundo aqui com o seu corpo inteiro. Do pé até a cabeça. Está tudo ligado aí, ó. Os órgãos de vocês. Mas eu pergunto, enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, todos os membros estão aqui? Não. Todos os membros estão ligados? Nós andamos mancos? Nós andamos sem muitos membros? Mas queremos a plenitude de Deus para nós, mas não queremos nos entregar com plenitude para Ele. Como pode dizer que Cristo é o cabeça desse corpo, chamado igreja, e eu pergunto, aonde está Cristo e aonde está o corpo de Cristo agora, nesse momento, nesse instante? Se não houver consciência, queridos, e despertamento, haverá gemido e dor, porque é o que a Bíblia diz. E eis que virão os finais dos tempos, e eis que chegará o tempo de separar os que servem dos que não servem. E a gente acha que está enganando quem, até quando e como? Porque vai ter um tempo em que vai acontecer essa separação. Porque vai ter um tempo em que Deus vai saber muito bem recompensar aqueles que entenderam o sentido de fazer parte do corpo, de estar ligado no corpo, de se mover como corpo.
Nós estamos falando de bases do cristianismo. E eu estou começando pelo relacionamento com Deus. Não há base no cristianismo se não for esse o início. O dia que recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós estamos dizendo: minha vida não me pertence mais, mas eu entrego para ti. Amém. Porque a gente diz: Jesus, entra no meu coração, faz morada, toma a minha vida em tuas mãos. Seja o meu Senhor, seja o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, que eu já não quero mais viver eu, mas que Cristo viva em mim. Essa foi a oração que praticamente todos, se não todos, aqui fizeram, e os que talvez estão assistindo também. E se não fizeram, já está perdendo tempo, está na hora de fazer. E aí, quando a gente faz essa declaração, a gente quer viver como? Cristo é o cabeça, mas eu faço o que eu quero? Quem manda no teu corpo físico? Falando do corpo físico. Quem que manda no teu corpo? Da onde vem o comando para o teu corpo? Para os teus órgãos se movimentarem. Da onde vem o comando? Da cabeça, meu povo. Se você vê uma pessoa que está numa cama vegetando, é porque o cérebro dessa pessoa não está funcionando. Algo no cérebro não funciona para dar o comando para as demais partes do corpo. Então, se eu estou dizendo que eu sou o corpo e Cristo é o cabeça, o que está acontecendo, gente? O cabeça não está com defeito. O cérebro desse corpo não está com problema para dar o comando. O que então está acontecendo? Tem muita gente se enganando, achando que é corpo, achando que está fazendo parte de um membro, é um membro do corpo, mas se não está ouvindo e vivendo o comando, eu quero dar uma notícia: não é parte desse corpo. Porque se estiver ligado a Cristo, vai fazer o que Cristo está ordenando, instruindo, comandando. E eu pergunto, eu quero saber se Cristo iria dizer para alguém: fica na sua casa agora, não participe do estudo, não vá na reunião de oração. Eu conheço um Cristo que se movia o tempo todo por Deus, para Deus, e que disse: faço e falo as coisas que vi o meu pai fazer, que ouvi o meu pai falar. Minha pergunta: onde Deus está agora? Sentado assistindo televisão? Envolvido com as notícias desse mundo? Preocupado com o amanhã? Perturbado com o que passou? Deus está em seu trono de glória. Amém. Pronto para dar comandos para a nossa vida, queridos. Então, eu quero começar isso aí, ó, trazendo essa clareza que o Espírito de Deus trouxe para o meu coração agora. Tem muita gente achando que é membro do corpo, mas se não está aceitando o comando, não está conectado no corpo de Cristo, não. Pode estar em qualquer corpo, menos no de Cristo, porque se Cristo é o cabeça, o comando vem dele. E se a vida da pessoa não está vivendo conforme, não está apresentando esses comandos de Jesus, algo está errado. E eu vou dizer que não é no cérebro, não é na cabeça. É porque talvez esse membro está enxertado em algum corpo que não é o de Cristo. E aí não obedece o comando de Cristo mesmo, porque o comando não está vindo dele. Amém? Amém. Isso foi só para começar. Hebreus capítulo 6. Por favor, chegue lá. Nós estamos falando sobre as bases do cristianismo. Eu quero começar um entendimento aqui com vocês. Quando a gente, todo mundo já viu uma construção, sim ou não? Sim. Por onde começa uma construção? Não é pelo teto? Não. Tem certeza? Nem pela parede? Não. Tem certeza? A gente, não é possível. Por quê? Claro que uma construção começa pela base, pelo fundamento, pelo chão, né? Então a gente precisa entender que se não tiver uma boa base, não tiver um bom fundamento, não adianta levantar uma construção. Amém? Amém. Você pode chegar num terreno, comprei um terreno, que glória, vamos construir, vamos. Você pode chegar naquele terreno do jeitinho que ele está e começar a pôr, pega lá,
cimento, tijolo, vamos colocando. E vai subindo daquele jeitão que tá. Dá pra fazer assim? Não. Por que não? Vai cair tudo. Desaba tudo e quebra, né? Pois é, até um menino pequeno sabe disso. Quantos anos você tem? 8 anos e ele já tem essa consciência. E tem marmanjo velho aí, que não está consciente de que as bases, o fundamento é importante para a construção subir. E aí a gente vê um monte de gente querendo começar do topo. A vida de fé, minha gente, é como se fosse uma escadaria diante de você. E aí você começa a subir uma escadaria do topo, meu povo. A escadaria está diante de você. De qual degrau que você começa, pelo amor de Deus? O primeiro. Não diga. E por que na vida de fé as pessoas querem começar do último? Sabe o que está acontecendo? Estão esquecendo das bases. Por que nós vemos igrejas cheias de pessoas vazias? Porque elas começaram no degrau lá de cima. A vida cristã é progressiva. E nós vamos ver isso no texto de Hebreus 6. Você sobe um degrau, se firma nele, para depois subir o próximo degrau. Numa construção, você primeiro trabalha aquele terreno para poder estabelecer um bom fundamento naquele terreno. Estabelecido um bom fundamento, colocadas boas estacas, aí você começa a trabalhar o material todo que você tem que pôr por cima ali para começar a construção subir. Só que tem pessoas que já querem brilhar, já querem as paredes, já querem o teto, as luminárias, o lustre. Não colocou nem a fiação para fazer a ligação e já quer que ponha o lustre. Põe o lustre. Já viu mulher, gente, quando chega na casa nova? Tá tudo bagunçado, tudo doido, fora do lugar. Ela fala pro marido, põe aqui o varão para pôr a cortina. O cara pensa, que isso, gente? As caixas tudo espalhadas, né? O guarda-roupa que eu preciso montar para essa abençoada começar a guardar a roupa lá dentro, e ela quer que eu ponha o varão para pôr a cortina, é para ficar mais bonito. É para quem vê lá de fora não vê nada, né? Já vê a cortina e aí já vê que tem gente morando aqui. É assim, né? Só que não adianta nada pôr a cortina para quem tá lá fora não ver que tá uma bagunça aqui dentro, porque quem tá aqui dentro tá vendo a bagunça. Então não adianta nada querer fazer as coisas para inglês ver, para os outros ver. Tem que arrumar e arrumar do jeito que tem que ser. E tem que começar nas bases. As pessoas chegam na igreja e não sabem nada de nada, não sabem nada sobre doutrinas básicas, sobre conhecimentos elementares, e já chega fazendo, vamos atuar. Quantos eu já ouvi que com pouquíssimo tempo de caminhada cristã já estava pregando? Eu tenho até medo de saber o que saiu dessa boca. Porque não é a eloquência, não é o quanto se sabe falar, não é o quanto sabe colocar as palavras, é o quanto conhece de Bíblia. Pode falar, nós vai, nós volta. Mas se tiver conteúdo da palavra, conhecimento da palavra, vai chegar no coração, porque não é a nossa eloquência ou boa oratória, é o poder da palavra de Deus. Aleluia. É a palavra que tem poder. E isso agregado a uma vida reta, a uma vida justa, a uma vida fundamentada, causa um efeito poderoso em quem está falando e em quem está ouvindo. Tem muita gente falando um monte de coisa que você escuta que você não entende nada. Você fala, bonito até, né? Político, para ouvir político, vê se você entende alguma coisa. Fala um monte de palavras que tá falando do que mesmo? O que esse político falou? Você não entende nem o assunto que ele está discorrendo. Usa um monte de palavra já montada, né? Um monte de frase pré-montada, só para causar efeito. Mas se for aprofundar no assunto que ele está falando, talvez não consiga. Aqui cada um tem um conhecimento. Se for falar da área da saúde, a gente pode sentar e conversar com a minha mãe, que tem um conhecimento bem profundo sobre a área da saúde. Mas por que a senhora tem conhecimento, mãe? Porque a senhora ficou estudando sobre a saúde? Porque a senhora ficou curiosa sobre isso? Ou porque a senhora vivenciou?
Olha que bênção. Vivenciou dentro do hospital, vivenciou dentro do laboratório, foi assim ou não foi assim? Irmã Rosa, a senhora conhece tanto das plantinhas, tanto das flores. Por que a senhora conhece, irmã Rosa? Porque ficou vendo na internet, porque ficou com vontade, ou porque a senhora foi lá, plantou, regou e começou a observar e começou a se envolver com isso? Foi porque começou a se envolver. Ó, que beleza. Pastor Djalma, por que conhece das coisas da informática? Por que dá aula sobre isso? Porque ficou curioso e começou a mexer, achou interessante, ouviu alguém dizendo que fazia uma planilha assim ou assada, falou, rapaz, acho que eu posso fazer também. Foi lá, mexeu assim de levinho, ou você foi se aprofundando, foi fazendo cursos e foi executando ao ponto de ser um professor? Foi se aprofundando. E se eu for discorrer aqui de cada um de nós, gente, as experiências que nós temos não foi porque alguém contou pra gente como tinha que fazer, não foi porque a gente ficou lendo como tinha que fazer, mas foi porque a gente fez. Hebreus capítulo 6, versículo 1 em diante. Portanto, deixemos os ensinos básicos, elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Até aqui. Está dizendo assim, deixemos os ensinos elementares, ou seja, vamos agora sair do básico. Por quê? Quando você entra nessa atmosfera do cristianismo, quando você entrega a sua vida para Jesus, você precisa ter o básico. E qual que é o básico? Arrependimento das obras que conduzem à morte. Primeira coisa, gente, quando a gente recebe Jesus é por quê? Quem aqui está arrependido dessa vida de droga, dessa droga de vida, que viveu até o dia de hoje, e entende que só Jesus tem uma nova chance para te dar, uma folha em branco para colocar diante de você, para você viver uma nova história. Nessa hora cai uma consciência que você fala, rapaz, o que eu fiz? O que eu vivi? Só obra morta. Só fiz obras que estavam me levando para o inferno, para a morte. Essa é a primeira consciência que chega pra gente. Sim ou não? Sim. Pois é. Depois a fé em Deus. É outra consciência, né? Porque você não vai receber Jesus se você não tiver fé em Deus, porque você precisa entender que foi Deus que enviou Jesus, e Deus fez isso por causa de um propósito, um plano para alcançar a nossa vida, enfim. Tem que ter fé em Deus. É elementar, meu caro Watson. Depois você vai entendendo sobre os batismos. Por que batismos? Porque tem o batismo nas águas. Primeiro o batismo em Jesus, que é quando você recebe Jesus em sua vida. Então você mergulha em Jesus, nas verdades de Jesus, nessas poderosas verdades que estamos falando aqui. Depois você recebe o Espírito Santo em sua vida. E aí o Espírito Santo não estará só sobre você, mas agora dentro de você. E dentro de você, ele pode e deve e quer se mover com poder. E aí você vai falar em novas línguas. Essa é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. E o batismo nas águas, que é quando eu estou ali firmando um compromisso público, que eu estou morrendo para o mundo e nascendo para Deus, estou vinculando esse relacionamento eterno. Amém? Amém. Então aí você já está sabendo de... Tem aqui que não sabia disso? Tem alguém aqui que não sabia disso? Todos os que estão aqui sabem disso. Porque nessa igreja, que é a qual eu posso falar, quem chega aqui passa pelo discipulado. Discipulado. O discipulado ensina o quê? Doutrinas básicas. Bases do cristianismo. Que é para você fazer o quê? Estabelecer esse fundamento, estabelecer essa base para subir uma construção de uma nova vida. Você vai começar a construir uma nova história em Deus. Então não dá para usar o terreno do jeito que estava. Tem que preparar esse terreno. E preparar agora com esses conhecimentos básicos. Sim ou não, meu povo? Sim.
Aí vem a imposição de mãos, né? Aí, olha, imposição de mãos, que experiência legal. Muita gente quer pôr a mão. E a imposição de mãos é uma transferência de poder. Você, quando impõe a mão sobre alguém, você está transferindo sobre aquela pessoa uma unção, um poder para despedaçar jugo, para estabelecer a vontade de Deus. Então você tem que ter consciência disso que você está fazendo. E aí tem um monte de gente querendo pôr a mão, né? Aí, se não tiver mesmo no poder de Deus, vai ser impactado por um outro poder que vem da outra pessoa. A ressurreição dos mortos, que é o que nós cremos, para todos nós. Não só que Cristo ressuscitou, mas Ele foi o primeiro a ressuscitar, para a gente ressuscitar também. O nosso fim não é a morte. Se morrermos antes de Cristo voltar, no dia, oh, glória a Deus, no juízo final a gente vai ressuscitar dentre os mortos para nos encontrar com Ele. Eu sinceramente desejo não morrer. Desejo logo que Jesus venha e eu já me encontro com Ele. Não preciso passar pela experiência da morte. Não gostaria. Mas se tiver que passar por essa experiência, eu estou consciente de que ressuscitarei. Amém. Para estar com o Pai. Aleluia. E o juízo eterno, que é o fim, né, meu povo? E aí é onde o negócio vai estourar. É o que eu quero ver. Porque aí é onde vai separar quem serve e quem não serve. E aí esse julgamento que não nos pertence será realizado pelo Todo-Poderoso. O que nos pertence é viver essas bases. Amém? Amém. Mas o que nós vemos? A palavra de Deus, Hebreus capítulo 5, versículo 13. Alguém lê para mim, por favor? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. Alguém tem outra versão? Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Tá. Oi? Lá em cima. Foi na água. Ai, glória a Deus. Estava procurando água. Quem pôs essa água perto do meu cabelo não está vigiando. Tá certo que tá na hora de lavar, né, pô? É revelação. Tá na hora de lavar, mas não vou lavar. Fica aqui, em nome do Senhor. Queridos, olha o que o texto de Hebreus capítulo 5, versículo 13 está dizendo. Quem se alimenta de leite ainda é criança. Mas a gente não vê muita gente já que tá na igreja há um tempão ainda querendo leite. Se você dá um caldo de mocotó, eu tô passando mal. Essa palavra foi pesada. Meu Deus, que palavra indigesta. E aí a Bíblia está falando que é inexperiente no ensino. Eu acabei de perguntar para eles como é que eles conseguiram conhecimento sólido sobre os assuntos que a gente sabe que eles são especialistas. Você quer conversar sobre a área da saúde, fala com a avó. Quer conversar sobre plantas e flores, fala com a irmã Rosa. Quer conversar sobre questões da informática, você fala com o pastor Djalma. Quer conversar sobre Bíblia, você fala com o pastor Paulo. Agora quer conversar sobre assuntos jurídicos, pode falar com Samuel, né? E por aí vai. Cada um tem o seu conhecimento, mas esse conhecimento não veio apenas por uma informação, mas veio pela experiência. Olha o que o texto está falando. Que tem gente ainda tomando leite, quando já devia estar comendo caldo de mocotó, porque só tem teoria e não tem experiência. Então, os princípios básicos, as doutrinas básicas, que nós já entendemos aqui, arrependimento das obras que conduzem à morte. Todo mundo sabe disso, é ou não é? Tenho que me arrepender das coisas que me levam para a morte. Mas a questão é, está se arrependendo? Está se arrependendo? Porque a experiência do arrependimento é que vai te trazer o amadurecimento. Não é a teoria, eu sei que eu tenho que me arrepender, eu sei que vocês sabem. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é, está se arrependendo? Não precisa responder para mim. Fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Tem? Então por que você pede oração para os outros? O quanto você está experimentando, vivenciando
dessa fé em Deus. Não é pecado pedir oração para os outros, desde que você esteja com a sua fé ok. Você pode pedir para que pessoas intercedam por uma causa que está difícil, que você acredita que outras pessoas te ajudando na intercessão, outras pessoas clamando a Deus junto com você, vai ser bom, vai fortalecer a sua vida e vai intensificar, né, essa petição diante do Senhor. Mas a minha pergunta é o quanto você crê de fato, o quanto a tua fé realmente está em que Deus vai fazer. Você está crendo que o pastor A, o bispo C, o apóstolo quadrado, a igreja Y é que vai fazer? Sua fé precisa ser calibrada. Porque aqui no texto de Hebreus está falando de fé em Deus. Fala com firmeza. Fé em Deus. Onde é que está a sua fé? Mas você tem experimentado dessa fé em Deus? Não me responde. Instrução a respeito do batismo. Olha que bom, né? Eu sei os 3 batismos. Batismo em Jesus, batismo no Espírito Santo e batismo na... Já experimentou? Porque saber é bom, né? Saber é gostoso. A minha pergunta é, já experimentou? Porque só temos propriedade para falar de alguma coisa quando a gente experimenta, gente. E o texto é claro, a regra é clara. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência. Se não tem experiência, é porque não está experimentando. Se não está comendo carne, não pode falar de carne. Só experimenta leite. Como é que vai falar de carne se não experimenta carne? Está entendendo, meu povo? Sim. O que está faltando, gente, para as pessoas nas igrejas? Experiência. E a experiência é vivência. Não é a teoria. De teoria tá um monte de gente chega aí. Tem gente que sabe tudo da teoria. Eu vou contar um caso, mas não vou falar quem é, de uma pessoa que eu soube essa semana, que foi até professor jurídico em uma instituição escolar, mas na experiência não faz as coisas como a lei manda. Teoricamente sabe tudo sobre a lei, até foi ensinar as pessoas sobre a lei, mas na hora de praticar que é bom? Nada. O que é isso? Onde é que estamos? Que mundo é esse? Eu ensino, mas não pratico? Qual é a minha experiência sobre? Experiência não vem por teoria, experiência vem por vivência. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você vai entendendo o que Deus quer para a sua vida e mais você precisa se render a respeito disso. As pessoas dizem, como você canta bonito. Que lindo você canta. Mas isso veio por experiência. Abri a minha boca no chuveiro e lá então eu cantava. E até hoje. E quanto mais eu faço, mais eu quero fazer, e mais vai aperfeiçoando, e mais a coisa vai funcionando. Sim ou não, gente? Sim. Vocês estão entendendo? Sim. Então a questão toda minha hoje é falar com vocês, porque eu não sei os próximos o que vão explanar sobre essas questões, mas com certeza eles vão falar, né, sobre as doutrinas propriamente dito, mas eu não quero falar sobre as doutrinas propriamente dito, porque elas estão bem claras aqui. As pessoas querem impor mão, mas o que elas têm de experiência sobre isso? Eu já vi gente que foi querer pôr a mão e caiu. Eu já vi. Acho que o pastor Paulo também já viu. Não adianta, querido. Porque tudo isso aqui só funciona partindo de uma experiência primeiro com Deus. Só que as pessoas querem, sabe? Eu tenho uma coisa para contar. Tinha uma pessoa na igreja que dizia, eu quero cantar, pastor, não me deixa cantar. E eu quero cantar, porque eu gosto de cantar, porque eu quero cantar, porque eu quero cantar. Tá bom. Um dia eu estava num culto e eu olhei para a pessoa assim, aquela cara que a pessoa estava, sabe? É hoje. Eu peguei o microfone, eu estava cantando. Eu peguei o microfone e dei na mão da pessoa. Falei, você quer cantar? Canta. A pessoa fez assim. O microfone pesou na mão da pessoa, ela não conseguia trazer para perto. Fez assim, ó. Porque não é querer. Não é só querer. É entender. Entender o fundamento daquilo.
entender o que Deus quer de você. E a gente quer pular as coisas. A gente quer pular a etapa. Ah, porque é com Deus, né? Com Deus é milagre. Não na experiência da vida de fé. É progressivo. E eu tenho visto muita gente quebrando a cara. Porque quer chegar chegando. Mal se converteu, já é pastor, pastora, bispo, apóstola, missionário, evangelista, sei lá, eu mais o quê? E você conversa com a pessoa, você fala, mas rapaz, cadê a Bíblia? Onde é que está a Bíblia aí nessa conversa? É ou não é, gente? Tudo que a pessoa vai dizer, não, eu acho. Que interessa o que você acha? Vai aconselhar alguém? Não, porque eu tenho para mim que... Não, vamos falar da Bíblia, o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz a respeito dessa situação que você está precisando de aconselhamento. Então a gente vê as pessoas vivendo uma vida muito rasa e se achando experientes. Mas se as bases, os fundamentos não estiverem corretos, sabe o que a gente vê? Que nem criança. Já viu criança quando está começando a querer andar? Gente, mal sabe dar um passo. Já quer correr. Já quer correr. Toda criança faz isso. Não sabe nem levantar o pé para dar um passo e já está querendo correr. Como a gente ouviu mesmo lá no simpósio, né? Alguém que contou que o netinho é pequenininho e para subir um degrau ou para descer um degrau é um esforço, uma coisa assim, porque é uma perna curtinha e o degrau parece enorme. E é assim mesmo. Mas daqui a alguns dias já vai estar fazendo isso com facilidade. E a gente precisa ter essa consciência. Se você ainda não tem maturidade, não está experiente, o que está querendo correr? O que está querendo avançar? A pessoa não vem nem no culto, meu Deus do céu. Não, nem se expõe ao conhecimento da palavra, mas quer atuar. Quer dançar, quer dar aula, quer pregar aqui na frente, quer cantar, quer tudo, mas não quer parar para se expor à palavra. Vai dar certo? Não vai. Agora, eu entendo que a gente tem que estar experiente, sim, teoricamente sabendo e vivenciando as experiências com Deus. Não adianta que... Ai, meu Deus, não adianta querer, entendeu? Pular etapas. Você vai se frustrar, as pessoas serão frustradas. E aí, sabe o que acontece? Fica uma pessoa machucada, que sai machucando e às vezes criticando. Por quê? Porque não parou de tomar leite e já queria agir como quem estivesse comendo carne. Pega uma criança que só toma leite, só isso, e a outra que já acrescentou outros elementos na sua alimentação. Gente, a criança, se você chega um período dela que se você não acrescentar outras coisas na alimentação dela, ela vai chorar enlouquecidamente de fome, porque o leite não vai bastar. É ou não é? Já viu aquelas crianças que chora, a mãe já fez tudo, aí vai no médico, o médico fala, essa criança está com fome. Já viram isso? Essa criança está com fome. Ai, mas eu tenho tanto leite, eu dou tanto mamar. Não, mas seu leite está com nada. Seu leite não é o suficiente, está pobre seu leite para o seu bebê. Aí tem que acrescentar outras coisas lá. Gente, na caminhada da fé, tem um monte de gente achando que está bem alimentado e está chorando de fome. Mas está querendo alimentar os outros. Nem ele está alimentado, está querendo alimentar os outros. Então, a questão é enxergarmos a palavra como ela é e entendermos que a gente tem que estar inteiro para Deus. Se doar inteiro. Em todos os dias, em todas as horas e inteiros. Prontos para viver cada momento proposto. Então tem um momento que eu tenho que sentar e ouvir. Tem um momento que eu vou ter que praticar o que eu ouvi. Praticando o que eu ouvi, eu vou me tornando apto a tocar outras vidas.
Porque eu começo a praticar e viver o efeito dessa prática. Ao viver o efeito dessa prática, eu consigo dizer para as pessoas: gente, se a gente usa um produto que é bom, o que a gente faz? E vai falando, é ou não é? Sim. Mulher do cabelo enroladinho. Você acha lá um creme bom pra você. O que você faz? Indica pra outra. Amiga, achei um creme ótimo pro cabelo. É ou não é? Principalmente quando é bom e barato, né? Aí que a gente gosta de falar mesmo. Então, quando você experimenta, fica fácil para você passar para o outro, porque você está experimentando. E as doutrinas básicas, ou as bases do cristianismo, são essas: arrependimento dos atos que conduzem à morte, fé em Deus, instrução a respeito dos batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. A minha pergunta hoje aqui para vocês é, e não precisa responder: teoricamente vocês conhecem sobre esse assunto? Não respondam. Em vivência e em experiência, vocês conhecem desse assunto? Não respondam. Se não conhecem, experimentando, não está na hora de experimentar? Não está na hora de sair desse patamar de criança, do leitinho, e se tornar experiente e maduro, então, na fé? Não vai sair do lugar, não vai mudar de degrau, se não começar, se não pôr essa experiência aí para funcionar. Vamos comigo aqui num texto, por favor. Hebreus 6:11. Quem achou pode ler, por favor. Hebreus 6:11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenha a plena certeza da esperança. Essa mesma prontidão, disposição, empenho, diligência, cuidado. No começo, como é que está na Bíblia? Esperamos que vocês mostrem esse cuidado, essa diligência, essa disposição no começo da caminhada de fé. É assim que está aí? Não? Não. Desejo que vocês continuem assim, até o fim. Até o fim, meu povo. Mas a gente vê uma velocidade, um empenho no começo. E o que a Bíblia está falando? Até O fim. Chegamos no fim já? Não. Se não chegou no fim, o que está acontecendo? Cadê a velocidade? Cadê o empenho? Cadê a constância? Porque diligência é a constância no cuidado. Então, algo está errado, queridos. Algo está errado. Porque se você começa com euforia, mas no meio vem abatimento e você não consegue nem chegar no fim, algo está errado na base. Algo está errado nos fundamentos. Porque está dizendo aqui, vocês mostrem o mesmo cuidado, o mesmo empenho, a mesma velocidade, a mesma a diligência o tempo todo até o fim. O tempo todo até o fim. Não dá para ser um dia de um jeito, outro dia do outro. É trabalho, viu, minha gente? É trabalho no dia de chuva, é trabalho no dia de sol, é trabalho com um e é trabalho com mil. Porque é pro Senhor. E quanto mais eu faço, mais eu vou sendo experiente, mais eu estou sendo experimentado e me tornando experiente porque estou fazendo. Por exemplo, a minha mãe trabalhou em laboratório de análises clínicas. Aí ela fazia aquela coisa lá de tirar o sangue das pessoas. Bom, tinha dia que podia ter lá 2, 3 pacientes, mas tinha dia que tinha quanto, vó? Podia perder 100. Você acha que a avó perde uma vez? Não. A minha mãe, ela passava a mão assim, ó, ela passa a mão, ela acha a veia. Eu nunca vi minha mãe perder uma veia. Ela passa a mão e acha a veia e
Vai. Agora tem uns laboratórios, né? Tem uns laboratórios que a gente vai, põe aquele negócio lá, aquele elástico, aperta e bate. A minha mãe ensinava pra nós, não pode bater, se bater vai romper. A hora que pôr, rompe a veia. Então eu já ia com esse conhecimento, né? Eu já falava pra mim, vem comigo. Entra aqui. Qualquer coisa a senhora pega. Qualquer coisa, tira a pessoa e vem a senhora. Por quê? Uma pessoa que atendeu 100 pessoas em um dia ficou experiente ou não ficou? Ficou. Nós estamos falando de um dia. Mas quantos anos a senhora trabalhou na área? 22. Vamos lá, vamos pensar 22 anos. Quantos dias tem 22 anos? Peraí, calculei. Vamos lá, vamos para a calculadora. 365 vezes 2. Vezes 22, né? 8.030 Aí tem os dias dias. úteis. 8.030 dias, vamos pensar em 50, vai, não vamos pensar em 100. Vezes 50 pessoas sendo atendidas por ela por dia. Quantas pessoas essa mulher atendeu? 401.500. Ah, pouca coisa. Uma população, né? 401 mil E 500. e 500 Vai pessoas. menosprezar os 500. Quer dizer, toda uma cidade, né? 10 10 Tietê. A senhora atendeu 10 Tietê. Deu para ficar experiente nisso, sim ou não? Não fazer nada. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo falar, gente? Quando você entende os fundamentos e você pratica esses fundamentos diariamente na tua vida, tem como você não ficar experiente sobre isso? Tem como você não viver o poder disso? Mas sabe qual que é o problema? Nós queremos pular etapas. E eu ouvi uma frase maravilhosa, Samuel vai me ajudar a lembrar dela, porque ele ouviu junto comigo. O fruto do Espírito é uma obrigação nossa de desenvolver. Porque nós estamos falando de domínio próprio, de mansidão, de paz, amor, longanimidade. E tudo isso quem desenvolve? A gente. Não é uma varinha de condão que bate assim na nossa cabeça e plim, receba fruto do Espírito. Não, você vai ter que diariamente desenvolver isso em sua vida. É um trabalho seu, é um esforço seu. Sim ou não? Sim. Domínio próprio, é morder a língua quando a gente não... Nossa, quer soltar a língua, a gente tem que morder ela, porque eu tenho que desenvolver domínio próprio. É andar em amor quando eu estou querendo estapear todo mundo. Nossa, Jesus. Então, paciência tem que desenvolver. Por quê? O fruto do Espírito, porque o Espírito já está em mim. Então agora eu tenho que deixar aflorar tudo que é dele em mim. Então é eu que tenho que fazer, sim ou não? Sim. Mas e os dons? Os dons vêm de onde que vem? Os dons vêm de Deus. Porque com os dons é que nós servimos pessoas. É com os dons, só que os dons, eles são de Deus, e Deus os coloca em nós para servir. Sim ou não? Sim. Então, traz uma palavra de conhecimento, para que eu possa entregar a alguém essa palavra de conhecimento e trazer para aquela vida conforto, paz, alegria. Eu estou servindo a alguém, mas vem de Deus. Mas o que a gente vê o tempo todo? As pessoas querendo se mover nos dons. Quer se mover, quer daquilo que vem de Deus, aquilo que é Deus que produz, as pessoas querem. Mas aquilo que é produção minha, que tem que ser esforço meu, não. Tá bom então, né? Então vamos lá. Você tá na tua casa, mandando em tudo lá, que foi você que comprou, foi você que fez as coisas. Chega alguém lá, senta e não quer fazer nada, só quer usufruir do que é seu. Traz uma água. Faz uma parmegiana para mim. Vamos? Agora, como que você vai ficar com essa pessoa? Brava. Vocês não acham que tem muita gente fazendo isso, não? Sim. Agora, Deus, no meu tempo, 1, 2, 3, vai! No meu comando, quer se mover naquilo que é genuinamente de Deus, que é Deus que traz pra gente servir as pessoas.
não se move no fruto? A pessoa quer brilhar na profecia, quer brilhar na revelação, mas e o fruto? Você acha mesmo que Deus vai partilhar de algo dele com alguém que não se esforça nem para fazer o que é próprio daquela pessoa ter que fazer? Você faria? Você pega assim um negócio que é seu, tem sua assinatura, tem sua marca, e você dá aqui, toma Samuel, você não está fazendo nada, né? Você não faz nem o que você tem que fazer, toma aqui de presente para você. Oxi, vê se o dono da empresa que você trabalha dá a empresa para você. Ah, Samuel, você é tão inteligente, tão maravilhoso, né? Tá, toma aqui minha empresa. Pra você ganhar todos os frutos daquilo que a minha empresa produz. Não é assim não, né, gente? Não é desse jeito que funciona. O fruto do Espírito é coroado pelos dons. Essa foi a frase que nós ouvimos. Então não tem dom genuinamente vindo de Deus se não tiver fruto. E tem muita gente dizendo que está se movendo no dom. Mas será que é? Porque o que vem genuinamente de Deus coroa o que já existe aqui, que foi produzido do Espírito de Deus em você por seu esforço. Em permitir que o Espírito de Deus faça no lugar onde você queria fazer. Em que o Espírito de Deus haja no lugar onde você queria agir. Então os dons vêm e coroam. Mas será que é isso que a gente vê? Vamos analisar nós mesmos, né? Para não analisar os outros. Não estamos aqui para julgar ninguém. Olhe para a sua vida. Olha para a sua vida. E vê se de fato o que você está chamando de dom tem a ver com isso que nós estamos falando aqui. Quanto você tem vivido do fruto para dizer que é o dom que está coroando aí? Quem tem ouvido os 2 Crônicas, e é o último texto que eu vou ler. Capítulo 25 de 2 Crônicas. Eu estou desde ontem à noite tentando me conectar com o Senhor para saber o que eu tinha que falar, porque eu preguei ontem em Boituva. Minha semana tem sido intensa, então ontem à noite que eu lembrei que eu ia ter que pregar hoje aqui, né? Ministrar hoje. E aí eu parei para pensar, eu falei, o que eu tenho que falar amanhã? E aí eu comecei a pensar em alguma coisa, ouvir alguma coisa, fui para o trabalho, falei, hoje vai ser tranquilo, né? Glória a Deus, aleluia. Põe lá um louvor, uma ministração, vou me envolvendo, vai sendo revelado, inspirado, a noite está tudo jóia. Jesus, foi tiro, porrada e bomba. Na hora que eu pus o pé no escritório, falei, não é possível. 5:06 foi que eu pude pegar o texto e olhar para ele de novo. Então tudo que eu estou compartilhando com vocês aqui veio agora. Porque eu tenho aqui, só foi a Bíblia que eu imprimi aqui. E algumas anotações que eu consegui fazer. 5:06. Então, queridos, Deus está tratando conosco, com vocês, comigo. E a gente precisa considerar o que Deus está tratando. Não adianta a gente querer subir degraus se as bases não estão bem estabelecidas. 2 Crônicas, capítulo 25. Pode ler, por favor, Samuel. Amazias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Jeodã, e era de Jerusalém. Amazias fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não com inteireza de coração. Olha o que pode nos chamar a atenção aí, né?
o Amazias fez o que era certo. Mas o que faltou? Inteireza de coração. Está entregue completamente. A maioria das pessoas tem feito o que é certo. Vão à igreja, né? Se relacionam com outras pessoas, o pastor pede, elas desenvolvem projetos, eventos, cuidam disso, cuidam daquilo. Mas a questão é, o coração está envolvido com isso? A inteireza de coração? Ou é só porque, gente, até no meu trabalho, se eu perder a graça com o trabalho, eu não fico. Eu tenho que gostar do ambiente, eu tenho que gostar do que eu faço, eu tenho que gostar. Se eu não gostar, pode pagar 10 mil reais para mim, eu não vou ficar. Por quê? Porque se torna pesado eu ter que levantar para ir trabalhar. Porque você chega no ambiente e você fala, gente do céu, o que eu estou fazendo aqui? E o negócio começa a desgastar a sua saúde, começa a te pesar, você começa a ficar chato com as pessoas e vai criando intriga. Então é isso aqui que aconteceu com esse rapaz. Como é o nome dele? Amazias. O Amazias, ele estava fazendo o que era certo, mas o coração dele não estava envolvido com aquilo. Vai ver que não queria nem ser rei. Aí ele vai ver que ele queria ser outra coisa. Mas como não tinha por onde escapar, tinha que seguir a linha do negócio todo, ele fez tudo conforme o Senhor, agradava o Senhor. Mas o coração dele não estava envolvido nisso. Quantas pessoas vêm à igreja e o coração não está envolvido? Vou lá, né, para fazer um descarrego. Eu vou lá para ver se melhora a minha vida. Se tem uma oração, uma palavra, uma revelação, alguma coisa. Tem gente que só lembra de mandar mensagem para mim para pedir oração. Tem interesse de coração nisso, gente? Pelo amor de Deus. Não tem. A pessoa não tem vida com Deus, mas quer alguma coisa de Deus. E quantos estão nas igrejas de uma forma geral, fazendo o que é certo, não está fazendo nada de errado, está na igreja, está fazendo o que é certo, mas não tem interesse de coração, porque quando você tem interesse de coração, você tem comprometimento. Quando você tem comprometimento, você vai buscar aperfeiçoamento, você não faz de qualquer jeito. Para dar aula na autoescola, basta eu saber dirigir? Não. Tem que fazer o curso. Para dar aula lá nos negócios de física, basta eu gostar de pular daqui para cá, de lá para cá? Também não. Tem que ir se aperfeiçoar, tem que buscar o conhecimento, tem que praticar. Você não vai lá e aprende teoricamente, olha, um instrutor de autoescola, primeiro tem que saber dirigir, no mínimo, eu acho que é isso que eu preciso saber. Sim. Mas depois de saber dirigir, precisa saber como explicar isso para as pessoas. Então ele deve ter uma aula teórica para isso. Todavia, porém, entretanto, quando ele termina a aula teórica, não vai entrar num carro já dando aula para outra pessoa. Vai ter que praticar isso de alguma forma, por algum período, para depois, de fato, viver isso. Sim ou não, gente? Sim. Mesma coisa pastorado, gente. Acha que porque pregou um dia é pastor? Mestre. Pregou e foi aquele sucesso. Ah, é um mestre. Nada, estudou 20 dias para poder falar, porque na primeira vez é assim, né? A gente estuda 20 dias para chegar na hora e não sair nada do que você estudou nos 20 dias. Quem nunca, né? Quem nunca? Né? Você vai fazer, por exemplo, o curso que nós fizemos lá no Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. Você sabe lá que no fim, a coroa da coisa... Falar nisso eu vou no dia que o pastor Paulo vai ministrar. Não, mas o desafio dele não vai ser falar, o desafio dele vai ser parar nos 15 minutos. Parar no tempo cronometrado. Eu quero estar lá para ouvir o pé. Mas, gente, quem aqui que sentou lá no primeiro dia ouviu, no último dia, vocês vão ministrar. Pronto, você passou o rema inteiro pensando, essa matéria aí que eu vou falar. Aí vem a próxima matéria, não é essa aí. Ó, agora subiu essa palavra. Aí você passa toda a matéria, é aquela matéria que você vai tratar. Essa aí que eu vou falar dessa daí. E quando chega no dia, você anota tudo que nem um louco, e você chega lá e você não fala nada daquilo.
Né? Uns começam a chorar, outros... Não. A pessoa começa dizendo assim, não, porque eu gostaria de falar sobre fé. Ela fala menos sobre fé. Né? Começa a falar. Tem uns que começam agradecendo o curso e parando agradecimento. Agradece Começa a o curso, chorar. agradece seus pastores, agradece todo mundo. Então, queridos, a questão é que não é porque você fez uma vez que tá legal. Sabe, se você quer amadurecer na sua vida de oração, tenha uma vida intensa de oração. Se você quer amadurecer no conhecimento e revelação da palavra, leia a Bíblia todo dia. Leia todo dia. E todo dia você vai se surpreender com o que você está lendo. Experiência. As bases estão colocadas. Agora precisa subir essa construção. Mas para subir essa construção, gente, tem que trabalhar. Tem que pegar tijolo por tijolo, massa para pôr em cima do tijolo. Então não dá. Tem um monte de gente aí querendo abrir ponto de pregação, querendo abrir congregação, olha, se eu tiver uma igreja bem estruturada é o que me basta. De verdade. Eu vi pastores assim anunciando vários pontos de pregação, vários negócios, eu falo, nossa gente, como é que aguenta? Meu Deus, eu não dou conta de uma. As pessoas estão abrindo para tudo que é lado. Glória a Deus, aleluia, eu acho lindo. Eu acho lindo. Mas eu tenho uma preocupação. É o cuidado com o que vai ser falado. Será que vai falar a mesma coisa certa? Será? Será que se eu abrir um ponto de pregação e eu mandar lá a Karen para cuidar desse ponto de pregação, vai falar o que nós estamos falando aqui, gente? Né? Será que o pastor Djalma e a pastora Ceci vai aguentar sozinho lá quando eles olharem e falar, cadê a pastora Vivian? Cadê o pastor Paulo? Cadê? Cadê todo mundo? Ai, socorro, Deus, vamos embora! Socorro! Ai, cadê? Não era só criança? Obrigada. Entendeu, gente? A questão toda, amados, é essa. É quanto estamos nos permitindo experimentar. Amém? Então eu vim para tratar disso com a gente hoje. Tenho certeza que Deus está tratando do seu coração. E meu recado final é: seja perseverante, porque o texto mesmo de Hebreus diz é até o fim. O empenho, a diligência é até o fim. Não adianta quando encontrar um obstáculo desistir. Se fosse assim, eu já estava desistida. Mas não, nós não somos dos que retrocedem. Nós não somos dos que retrocedem. Amém. Mas antes dos que avançam. Amém, amém. Amém? Para o nosso alvo, para Cristo, para alcançar o nosso prêmio. Amém? Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Obrigada, pastor Djalma. Obrigada, ministro Samuel, pela oportunidade. Que em nome de Jesus vocês recebam o que Deus tem para a vida de vocês através dessa palavra. Amém.